Gente, então aqui na semana 1, vocês vão primeiramente fazer a leitura desse textinho informativo aqui, que explica o que é charge, cartoon e tirinha. A diferença entre charge e cartoon é que a charge trata de um assunto mais específico. Então, a charge que é publicada hoje no Brasil, talvez ela não vai ser muito bem compreendida no futuro ou em outro lugar, em outro país. Enquanto que o cartoon trata de assuntos mais gerais. Então, um cartoon que é publicado aqui no Brasil, ele pode ser muito bem compreendido em outro país e possivelmente também em outra época, porque o assunto dele é mais amplo, é mais geral. Já a tirinha também tem algumas características em comum com a charge e com o cartoon, que é o fator humorístico e o uso de linguagem verbal e não verbal, que são os desenhos. Só que a tirinha, ela tem uma estrutura diferenciada. Não necessariamente a tirinha faz uma crítica, mas ela tem esse fator humorístico, que também é típico aí na charge e no cartoon. Só que a tirinha apresenta mais de um quadrinho. Atividade 1. Agora leia os textos abaixo e identifique o gênero de cada um deles a partir da explicação. Então, é só para você escrever. Cada um desses textos aí é tirinha, é cartoon ou é charge? Esse texto 1 aqui já está na cara que é a resposta, né? Como ele tem 3 quadrinhos, então ele é uma tirinha. O texto 2 e o texto 3 podem ser charges ou cartoons. Vai depender se o assunto é mais amplo ou se o assunto é mais restrito a um lugar ou a uma época. Então, esse texto 2 aqui tá falando o seguinte: cara, que doido! Ela imprime enquanto você digita. Esse cartoon aqui, se a gente mudar o idioma dele, ele vai ser compreendido em outras partes do mundo também, não só aqui no Brasil. Então, o assunto dele é mais amplo, porque ele está falando sobre o quê? Está falando sobre essas gerações mais novas, mais atuais, né, igual vocês, as gerações mais jovens, que elas têm muita facilidade com as tecnologias atuais, as tecnologias novas, mas estranham as tecnologias, as ferramentas antigas. E isso é uma coisa universal, isso acontece em outras partes do mundo também. Então, esse assunto aqui, ele é mais geral. Portanto, esse texto 2 aqui é um cartoon. Já esse texto 3 aqui, está falando sobre a questão do álcool gel. Embora isso aqui esteja acontecendo no mundo todo, essa questão da pandemia, da necessidade de utilizar o álcool gel para higienizar as mãos e evitar o contágio do vírus e tudo mais, em outra época, no futuro, talvez esse texto aqui já não iria fazer sentido. Talvez ele não pudesse mais ser publicado, por exemplo, em um jornal. No futuro, esse texto aqui vai continuar sendo possível de ser publicado, por exemplo, em um jornal. Então, gente, esse texto aqui ele estaria preso ao seu tempo. No futuro, ele não vai mais fazer parte do contexto, portanto, esse texto 2 aqui é um cartoon e esse texto 3 aqui é uma charge. O texto 4, quarentena. Aonde vocês vão tão chiques comprar pão? O tema, o assunto desse texto aqui é o mesmo do texto 3, que é a questão da pandemia. Então, da mesma forma que o texto 3, ele está preso ao seu tempo, ele só faz sentido agora, na nossa época, que a gente está vivenciando a questão da pandemia, quarentena, isolamento social. Esse texto 4 aqui também acontece a mesma coisa. No futuro, ele não vai mais fazer sentido. Não vai mais fazer sentido publicar esse texto aqui num jornal, por exemplo. Portanto, esse texto aqui é uma charge. Já o texto 5 tá falando o seguinte: filho, o que caiu na prova? Minhas lágrimas quando vi que não sabia de nada. Então, gente, esse texto aqui, ele já é mais geral, porque em todos os lugares do mundo existem alunos e existem provas. E existem alunos que têm dificuldade de fazer as provas e, portanto, ficam tristes e podem até chorar de desespero ao ver a prova, não é verdade? Então, o assunto que está sendo abordado nesse texto, ele é mais amplo. Então, ele poderia ser publicado daqui a algum tempo, porque ele continuaria fazendo sentido. Ele pode ser publicado em outras partes do mundo, alterando o idioma, mas ele vai continuar fazendo sentido. Então, o assunto dele é mais amplo, mais geral. Então, isso aqui é um cartoon. Então, ficou assim, ó. O texto 1 é uma tirinha. O texto 2 é um cartoon. O 3 é charge. O 4 é charge.
e o 5 é cartoon. Letra B. Qual é o assunto tratado em cada texto? No texto 1 é a extinção dos dinossauros. No texto 2 são os jovens acostumados com novas tecnologias e que estranham ferramentas antigas. No texto 3 é o comportamento das pessoas em tempos de pandemia. Texto 4, comportamento das pessoas em tempos de isolamento social devido à pandemia, quase a mesma coisa do 3, né? E o texto 5, dificuldades escolares durante as provas. Atividade 2, você sabe o que é persuasão? Leia a informação abaixo com atenção. Aí aqui tem explicação sobre o que é persuasão. Basicamente é convencer a pessoa. Persuasão significa convencimento. Persuadir quer dizer convencer. Leia o texto abaixo e responda às questões. Gripe é doença séria. Vacine-se de 10 de abril a 31 de maio. Então, isso aqui é uma campanha de conscientização realizada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, incentivando, estimulando as pessoas a irem nesse período aqui, nessa data, se vacinarem contra a gripe, salientando que essa é uma doença séria, ela pode até matar. E a imagem que tem aqui é a representação dos grupos aos quais a vacina é destinada. Então, a gente tem as pessoas que devem se vacinar. São os idosos, grávidas, crianças, indígenas, os bebês e as lactantes, as mulheres que estão amamentando. Questão 1. Qual o assunto tratado nesse texto? Qual a importância desse assunto para o leitor? O assunto é a vacinação contra a gripe e a importância, alertar sobre o início da campanha de vacinação e sobre a seriedade da gripe. Questão 2. Qual o recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? É o recurso do uso do imperativo, que são os verbos que servem para dar ordem. Questão 3. Qual termo marca esse recurso? Então, onde que tem um verbo no imperativo aí nesse panfleto? É esse verbo aqui, ó, vacine-se. Questão 4. O panfleto ou folheto é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços, com o objetivo de incentivar o leitor a adquirir esses produtos ou serviços ou a mudar de comportamento. O texto acima se encaixa nessa definição? O que está sendo incentivado? Então, o texto acima, que é esse panfleto de conscientização, ele não se encaixa nesse conceito que foi colocado aqui, não. Porque, na verdade, esse texto aí incentiva a vacinação contra a gripe. Ele não está falando sobre produtos ou serviços, não. Questão 5. Nesse texto, há uma imagem. Se o panfleto apresentasse somente o texto gripe é doença séria, vacine-se, ele não teria o mesmo impacto no leitor. Por que a imagem é importante? O uso de imagens de outras pessoas faz com que os leitores se identifiquem com os grupos representados, que são os idosos, grávidas, lactantes, bebês, crianças e indígenas. E assim pensam na saúde e no bem-estar de si e de suas famílias. Atividade 3. Leia os textos abaixo e responda às questões. Aí você tem esse panfleto aqui, esse anúncio publicitário, que é da Batata Ruffles. Aí vem a questão 1. Qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? É o emprego da comparação. O nome dessa batata nova aqui da Ruffles, escrito desse jeito aqui, ó, com esse monte de R aqui, que é para salientar a característica crocante dessa batata. Então, a Ruffles, ela é tão crocante quanto o nome, porque não é para você falar crocante, é para você falar crocante. Entendeu? Por isso que tem esse monte de R aí. Então, ele está comparando o nome da batata, o nome do produto, com a crocância do produto. Então, o que foi utilizado aqui foi uma comparação. Questão 2. Qual termo marca esse recurso? São essas expressões aqui, ó. Tão e quanto. 3. Esse texto é parecido com o da atividade anterior, mas tem um objetivo diferente. Qual é o objetivo desse texto? Esse texto aqui da Batata Ruffles, o objetivo dele é incentivar o leitor a adquirir o produto divulgado. Próximo texto agora. Aí você tem esse anúncio publicitário aqui, que é da empresa Hortifruti. Aí você tem esses desenhozinhos aqui, ó, são
milhos, né? Com aquela roupinha dos Minions, aqueles personagens do filme Meu Malvado Favorito e também do filme Minions, né? Porque eles também têm um filme que é só deles, onde eles são os personagens principais. E aí está escrito assim, ó: na Hortifruti, eles se uniram em busca da alimentação saudável. A Hortifruti apresenta Millions. Essa empresa aqui, ela sempre faz essa brincadeira aqui de fazer os anúncios dela baseados, por exemplo, em filmes, né? Então, você tem, por exemplo, o Quiabo Veste Prada, né? Então, você tem vários, você pode procurar na internet aí os anúncios da Hortifruti que você vai ver vários exemplos de anúncios deles que são relacionados com filmes. Então, eles querem fazer a propaganda de um vegetal. Aí, eles utilizam um filme como referência para fazer esse anúncio publicitário desse vegetal de uma forma bem inusitada. Então, vamos aqui para as perguntas. Questão 5. O que mais lhe chamou atenção nesse anúncio? Então, é uma resposta pessoal. O que chamou mais a sua atenção aqui? Para mim, o que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Os milhos vestidos de Minions. Questão 6. A qual filme esse anúncio faz alusão? Então, em qual filme que tem esses personagens aqui? Você tem o filme Meu Malvado Favorito e o filme Minions, que é desses personagens aqui, onde eles são os principais. Você pode colocar esse Minions aqui que vai ficar mais certo. Questão 7. Qual recurso persuasivo foi utilizado? É o recurso da analogia, que é fazer uma aproximação entre elementos que têm alguma coisa em comum. Questão 8. Qual termo evidencia esse recurso persuasivo? Então, o que esse filme aqui, ó, Minions, tem de parecido, de análogo ao vegetal milho? São esses elementos aqui, ó. Milhos, a palavra e os vegetais, se parecem com Minions, a palavra e os personagens. Então, a palavra milhos parece com Minions. E o vegetal milho parece com os bichinhos lá, com os Minions. Então, essa que foi a analogia. Questão 9. Qual é o objetivo desse texto? O que o leitor é incentivado a fazer? O objetivo é divulgar um dos produtos, o milho, da empresa Hortifruti e incentivar que o leitor compre. Gente, então aqui na semana 2, primeiramente vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, que é uma lenda. Depois que você tiver feito a leitura, a gente vai responder essas perguntas aqui. Questão 1. Sobre o que trata essa lenda? Por que dizemos que o texto é uma lenda? Essa lenda trata de uma moça que deu à luz a 2 cobras. E por que nós dizemos que esse texto aí é uma lenda? É pelo seguinte: é uma lenda porque narra eventos fantásticos originados na imaginação e tradições populares. Questão 2. Quais as características de Norato e sua irmã Caninana, que são as 2 cobras às quais aquela moça lá deu à luz? Norato tem as seguintes características: é uma cobra de 30 metros, com pele grossa e com manchas amarelas, olhos grandes e brilhantes, como faróis de caminhão, e tinha o coração bom e ajudava as pessoas. E a Maria Caninana é uma cobra de 30 metros, com pele grossa e com manchas amarelas, olhos grandes e brilhantes como faróis de caminhão, e era muito cruel, prejudicava as pessoas. Questão 3. De qual região do Brasil trata-se essa lenda? É da região norte ou da região amazônica. Questão 4. Você conhece outras lendas? Quais? Coloque uma lenda sobre a qual você conhece a história e não só o personagem. Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai colocar aqui o nome de alguma lenda que você conhece. Eu conheço as seguintes lendas: a lenda das Cataratas do Iguaçu, lenda da Vitória Régia e lenda de Romãozinho. Você deve colocar alguma lenda aí que você conhece. Atividade 3. Leia o texto a seguir e responda às questões. Aí você tem essa tirinha aqui, onde o primeiro personagem chega e fala: Ei, vó, a senhora viu meu livro? Vi.
E o que achou? Mais útil do que eu imaginava. Só que aí ela não leu o livro, não. Ela colocou o livro, foi para escorar o pé da mesa dela aqui. Questão 1. O termo que contém ironia é. Ironia é quando você fala uma coisa, mas na verdade você estava pensando outra. Então, o lugar onde tem ironia nesse texto aí é a letra D. Mais útil do que eu imaginava. E isso cria, na tirinha aí, um efeito de crítica ou de humor. Então, onde tem ironia nesse texto é na letra D, mais útil do que eu imaginava. Porque, na verdade, a personagem está querendo dizer que aquele livro, ele não era útil para aquilo que ele foi criado, que é a leitura. Ele era útil, né, para outra coisa, como um calço ali para o pé da mesa dela. Questão 2. Para qual finalidade se espera que um livro sirva? Por qual motivo a avó deu outra utilidade ao livro? Os livros servem para serem lidos, isso é óbvio, né? A avó usou para fazer um calço para sua mesa, provavelmente porque o conteúdo daquele livro não era de seu interesse. Atividade 3. Leia o texto a seguir e responda às questões. Aí você vai fazer a leitura desse texto aqui, ó, na barriga da vaca. Aqui, na verdade, gente, o Pet quis colocar esse texto como um exemplo de texto dramático, ou seja, de peça teatral. Por isso que no começo de cada parágrafo tem o nome do personagem que irá dizer essa fala aqui. Então, por exemplo, essa primeira fala aqui é do personagem Polegarzinho. Essa outra fala aqui, ó, é do ladrão número 1. Você também tem essas observações que estão entre parênteses aqui, ó. Por exemplo, essa, próximo dali, 2 ladrões observam, que são as rubricas, que na verdade não devem ser lidas, não devem ser faladas pelos personagens, porque na verdade elas só servem para orientar a atuação dos atores durante a realização dessa peça teatral. Só que aqui embaixo tem alguns trechos que não estão entre parênteses, portanto não são rubricas, e são muito longos para serem considerados rubricas. E você pode observar também que esses trechos aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, eles não são falas de personagens também não. Eles são falas do narrador. Só que normalmente as peças de teatro não têm narrador. Isso é uma das principais características do teatro. As ações vão acontecendo no palco e a gente vai percebendo a evolução da narração através das falas dos personagens e das ações deles ali no palco. Não tem uma voz que vem e explica o que está acontecendo, não. Então, por isso que eu estou achando esse trechinho aqui um pouco estranho para o que deveria ser um exemplo de texto teatral. Isso aqui, então, seria a fala do narrador, que não deveria estar aqui, a não ser que fosse no meio de parênteses, né, que caracterizaria uma rubrica. Mas, para a gente responder as perguntas, isso não vai fazer diferença nenhuma, não. Eu só queria fazer essa observação, porque eu achei esse trechinho aqui do narrador não condizente com o gênero textual que eu acho que deveria ser esse texto aqui que eles colocaram de exemplo, né? Se isso aqui era para ser uma pecinha de teatro, um texto dramático, então esse trechinho do narrador aqui, eu acho que ele não está adequado, não está bem colocado, não. Mas, enfim, vamos continuar aqui a resolução das atividades. Questão 1. O que diferencia o texto dramático de um conto ou de outras narrativas? É que o texto dramático é feito para ser encenado, apresenta rubricas e normalmente não tem narrador. Então, isso aqui, ó, é uma das observações que eu faço. Normalmente, o texto dramático ele não tem narrador. Esse texto que está aí no PET tem fala do narrador. Então, eu não sei qual que é o gênero textual desse aí. Eu não sei se é um conto. Eu acho que fica sendo um conto, então, né? Porque ou então uma peça de teatro que tem um narrador, mas isso seria bem diferente, porque normalmente as peças de teatro não têm narrador, não. Questão 2. Na peça teatral, o público verá o polegarzinho, por quê? Então, conforme você fizer a leitura desse texto aí, você vai perceber que o polegarzinho, ele está dentro da barriga da vaca. Então, se a gente estivesse assistindo a essa peça teatral, a gente estaria vendo
o ator que interpreta o Polegarzinho ou a gente estaria escutando só a voz dele durante essa cena aí? Eu coloquei o seguinte: nessa cena, provavelmente não, a gente não estaria vendo o Polegarzinho, porque o Polegarzinho estará dentro da barriga da vaca. Mas no final da cena, quando ele sair da barriga da vaca, o público o verá. Questão 3. Quem são os personagens desse texto? E depois também pediu para você transcrever um trecho do narrador do texto. Então, os personagens são o Polegarzinho e os dois ladrões. A vaca seria mais um elemento de cena do que um personagem. Então, a vaca não seria um personagem, não. Ela é mais como se fosse um elemento de cena, como se fosse uma parte do cenário. E uma parte que é do narrador, eu selecionei essa aqui, ó. Os ladrões roubaram a vaca e também o Polegarzinho. E a questão 4. Em qual local se passa o enredo desse texto? É em uma área rural. A gente pode perceber pela presença da vaca. Então, seria uma área rural, uma roça, uma fazenda, alguma coisa assim. Bom, gente, então aqui na semana 3, na primeira atividade, tem esse texto aqui. E você vai notar, quando você fizer a leitura, que tem alguns errinhos aí. E é sobre isso que as perguntas aqui estão falando. A primeira pergunta, por exemplo, está pedindo o seguinte: o que há de inadequado no texto em relação à sua forma escrita? São esses elementos que eu já deixei marcados aqui para vocês. Os erros que tem aqui nesse texto dizem respeito à concordância nominal. O que é concordância nominal? É quando não está combinando plural com plural e singular com singular. Por exemplo, suas mães, tá certo isso? O pratos, tá certo isso? Não está. Então, você vai colocar aqui, ó, que o que está inadequado nesse texto aí, no que se refere à sua escrita, são os erros de concordância nominal. Esse texto aí tem erros de concordância nominal. Ou você pode colocar também dessa maneira aqui, ó. Tem alguns erros no uso do plural ou do singular. Você pode colocar de um jeito ou do outro. São duas opções de resposta. Na questão 2, pediu para você marcar os trechos que estão inadequados no texto. Então, eu já deixei marcado aqui para vocês. São esses que estão marcados aí de azul. Vou deixar você tirar um print para você poder marcar aí no seu pet. Aí a questão 3 está pedindo o seguinte: agora reescreva o texto corrigindo os trechos inadequados. Então, está pedindo para você copiar o texto, ó, reescreva o texto. Não pediu para você copiar só os trechinhos que estão errados, não. Então, foi o Pet que pediu, eu vou fazer do jeito que o Pet pediu. Então, o texto aqui, já com os trechos corrigidos, que são esses que estão em vermelho, vai ficar assim, ó. Um dia, uma menina estava sentada observando sua mãe lavar os pratos na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos, que sobressaíam entre a sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou: por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? A mãe respondeu: bom, cada vez que você faz algo ruim e me faz chorar ou me faz triste, um de meus cabelos fica branco. A menina digeriu esta revelação por alguns instantes e logo disse: mãe, por que todos os cabelos de minha avó estão brancos? Então, vou deixar você tirar um print aqui para você poder copiar com calma depois. Vamos agora para a atividade 2. Então, você tem esse outro texto aqui, e aí no PET, eles já deixaram marcado aqui para você os trechinhos que estão errados, né? Os trechos que estão com algum tipo de erro. Tem outros aqui que eles não marcaram, mas vamos focar aqui nesses que eles deixaram marcado aí no PET para a gente. Aí tá perguntando aqui, na questão 1, por que que algumas expressões do texto estão grifadas? Então, esses trechinhos aí que estão grifados no PET, por que que eles estão grifados? É porque apresentam erros de concordância verbal. Diferente da primeira atividade, onde os erros eram de concordância nominal, aqui os erros são de concordância verbal, que é quando o verbo não está combinando com o sujeito. E é o que a gente vai colocar aqui na questão 2.
E é o que a gente vai colocar aqui na questão 2. Repare que a última palavra das expressões grifadas é sempre um verbo. Considerando esse fato, escreva o que você entende por concordância verbal. Concordância verbal é quando o verbo concorda, combina com o sujeito ao qual ele se refere. Então, se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo tem que estar no singular. Por exemplo, ele devíamos. Não está combinando, né? Porque aqui a gente tem o sujeito ele e o verbo está combinando com o nós, que é o nós devíamos. Então, isso aqui não está combinando. Deveria ser assim, ó, ele devia, porque aí o verbo estaria concordando, estaria combinando com o sujeito ao qual ele se refere. Questão 3. Como essas expressões deveriam estar escritas? Corrija-as abaixo. Nessa atividade aqui, já não pediu para você copiar o texto todo, não. Já pediu para você fazer a correção apenas das expressões que estão grifadas, que estão erradas. Então, vai ficar assim, ó. Aqui já está corrigido, tá? Então, a resposta fica assim, ó. Nós tínhamos... Não esquece de colocar os acentos, tá? Eu estava, prova era, as capitais estão, eu sabia, a Patty Farrell gritou, ela falou, ele devia e eu acabei. Então, tira um print aí para você poder copiar depois. Vamos agora para a atividade 3. Leia os textos abaixo e responda. Aí você tem esses cartazezinhos aqui, ó, e cada um deles apresenta um erro, no que diz respeito à concordância verbal ou concordância nominal. Aí vem a questão. Registre na tabela abaixo as inadequações em relação à forma como esses avisos foram escritos e como seria a forma adequada. Então, aqui na coluna da inadequação, você vai copiar, referente a cada um dos textos, os errinhos, os trechos que contêm algum tipo de erro em cada um desses anúncios aí, em cada uma dessas placas. Então, aqui na coluna da inadequação, você vai colocar o que está errado em cada um desses textos, em cada um desses avisos. Você vai copiar aqui o trechinho que está errado em cada um desses textinhos aí. E na outra coluna, na forma adequada, você vai corrigir esses erros. Então, no texto 1 tem assim, ó, lave as mãos. No caso, seria lavar as mãos ou lave as mãos. Depois tem proibido a entrada. Só que a entrada é feminino e tem esse artigo a. Então, no caso, o correto seria proibida a entrada. No caso, é proibida. E no terceiro texto tem assim, ó, os alho embalado. No caso, tem que combinar tudo aqui, né? Plural com plural, singular com singular. Então, tem que ficar assim, ó, os alhos embalados. Nesse lavar aqui, ó, se você quiser, pode colocar lave as mãos. Mas lavar as mãos também fica correto. O importante é você fazer essa correção aqui, ó, as mãos. Muito bem, gente. Então, aqui na semana 4, a gente vai começar fazendo a leitura, a interpretação desse textozinho aqui, né, dessa tirinha. A questão 1 tá perguntando o seguinte: onde acontece a história? Na área externa de um restaurante. Pode ser que você tenha interpretado que isso aí seja um café ou uma lanchonete ou algo semelhante, né? Na minha interpretação, é o pátio externo, a área externa de um restaurante. Questão 2. Quem são os personagens? É uma cliente e um garçom. Questão 3. Qual foi o conflito da história? Então, você vai ver que no primeiro quadro está tudo bem, não tem nada demais acontecendo. E depois você vai ver que no segundo quadrinho já acontece um problema, né? Qual que é esse problema? Qual que foi o problema que desencadeou o restante da história? Estava indo tudo bem e aí aconteceu uma coisa que tirou o sossego dos personagens. O que foi essa coisa? Isso que é o conflito da história. Pássaros que estavam na árvore fizeram cocô no café da cliente. Questão 4. Que outro final você daria para a história? Você viu aí que no final o garçom trouxe outra xícara de café para a cliente, só que dessa vez ele cobriu a xícara com um outro pires, né? Para os passarinhos não fazerem cocô de novo aí no café da mulher. Aí você pode colocar o que você quiser aqui nessa resposta. Como que você terminaria essa história
sem ser desse jeito aí que aconteceu na tirinha. Eu terminaria assim, ó. O garçom poderia colocar um guarda-chuva sobre a mesa da cliente. E agora, gente, é para você escrever uma história baseada nesses quadrinhos aí, ó. Eu vou fazer a leitura para vocês de um exemplo de uma história que eu criei com base nesses quadrinhos. Não necessariamente você tem que copiar igual a mim, não. É só para você tirar uma ideia, né? Para você se inspirar e aí você vai criar a sua história. Na minha história, é a própria cliente que está contando o que aconteceu com ela. Então, vou fazer a leitura aqui, ó. Inusitada manhã. Em um domingo de manhã, resolvi sair para tomar café fora. Passeei um pouco pelas ruas do bairro, que aos domingos costuma ser bem tranquilo. A manhã estava ensolarada e os pássaros cantavam. No meu bairro temos o privilégio de conviver com muitos passarinhos, porque as ruas são bem arborizadas. Decidi tomar meu café da manhã em uma confeitaria que havia aberto recentemente em uma das casas históricas do bairro. A casa era pequena, mas muito charmosa. Mas devido ao pouco espaço interno, boa parte das mesas ficava no pátio externo, rodeado de árvores. Sentei em uma mesa sombreada por uma frondosa mangueira, onde os habituais passarinhos cantavam. Pedi um café. Gosto de começar tomando meu café puro enquanto dou os biscoitinhos matinais da Cindy, minha cachorrinha, que me acompanhava no passeio. Havia esquecido de mencionar isso. Tudo estava tranquilo, pleno e reconfortante. Mas quando fui dar o primeiro gole no meu café, fui bombardeada por um cocô terrivelmente cremoso, presenteado por um dos já não tão adoráveis passarinhos que estavam na árvore. A meleca fedorenta caiu bem na minha xícara. Dei um pequeno gritinho e um sobressalto, assustando Cindy. Dei um pequeno gritinho e um sobressalto, assustando Cindy, que latiu, chamando a atenção do garçom que atendia a mesa ao lado. Antes mesmo que eu o chamasse, o sorridente garçom, que já havia entendido a situação, provavelmente por ser um fato comum, veio trazendo uma nova xícara de café. O inusitado, porém, foi que a xícara veio coberta por um pires. Olhei surpresa para o garçom, que me retribuiu com uma piscadela, ao que eu respondi com uma risada. Enfim, naquela inusitada manhã, saí para um passeio e um café e voltei com um bônus de uma inesperada risada e uma boa história. Então, gente, você pode tirar ideias aí do meu texto para você criar o seu. O ideal é você fazer numa folha de caderno, porque o espaço que o pet deixa é muito pequeno para você criar uma história. Então, mesmo se você inventar uma versão menor aqui da minha história, esse espaço aí está meio pequeno. Você pode fazer numa folha de caderno, depois você grampeia aí junto com o seu pet. Atividade 2 é outra produção de texto. Então, você vai analisar o que você está vendo, o que você está entendendo dessa imagem aqui, e aí você vai criar uma história baseada, inspirada nela. Tá certo? É um texto narrativo que você vai criar. Aí eu fiz esse exemplo aqui, você pode se inspirar no meu texto para você fazer a sua versão. O ideal seria você colocar baseado aí na sua região, né? Colocar aí os nomes dos lugares e das pessoas baseado na sua vivência, nas pessoas aí da sua cidade, da sua região. Então, eu fiz o seguinte, ó, esse aqui é um texto bem menor, né, porque a produção anterior a gente já fez bem grandona, aí essa aqui eu resolvi fazer menorzinha. Então, o meu texto ficou da seguinte maneira. A final do campeonato. Na final do Campeonato Regional de Futebol Amador, Esparta e Matutinense disputavam o título. O empate dava o troféu ao Matutinense. O placar seguia em 0-0 até que nos acréscimos do segundo tempo, Farinha, zagueiro do Matutinense, comete uma falta na área e o juiz dá pênalti para o time adversário. Café cobra e marca o gol da vitória para o Esparta.
O juiz apita e termina a partida. Começa uma confusão, um empurra-empurra, e as torcidas invadem o campo. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, os torcedores do Matutinense não correram para cima dos adversários, não. Eles queriam era bater no coitado do Farinha. O rapaz saiu correndo pelos morros de São Gotardo, quase botando os bofes para fora, e a torcida atrás querendo se vingar pela derrota. Já quase sem fôlego, Farinha vira em um beco e consegue despistar os torcedores enfurecidos. Pula um muro e cai no quintal de uma casa onde havia algumas roupas no varal. O rapaz então tem uma ideia. Com um vestido e um lenço na cabeça, ele se disfarça de velhinha. Farinha então pula o muro novamente e consegue chegar na rodoviária da cidade. Ninguém sabe o destino dele a partir dali, mas é certo que nunca mais regressou à sua cidade natal, Matutina.